Nesse vídeo eu vou falar a respeito da importância que a ciência tem hoje para a religião. E também eu vou falar que, ao contrário do que muitos pensam, a religião e a ciência não são inimigas. E também seria muito interessante se a ciência entendesse que Deus pode ajudar a ciência a prosperar mais, muito mais do que ela já está prosperando hoje. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este é o canal Detetive A Chave, eu sou um detetive paranormal. Vamos pro vídeo. Que o que eu vou falar vai se confirmar pela própria história e pela história que a gente vê hoje. Enfim, vou começar dizendo o seguinte: antigamente a ciência ela era fechada em magia e religião. Então tudo que era ciência era magia, encantamento, era Deus, era deuses, né? Era deuses, Deus. Que os deuses mexem na lua, que os deuses estão no sol, que os deuses mexem no sol, que os deuses deu uma praga, os deuses deu fome, que os deuses faz crescer a planta, que os deuses dá colheita boa, vou fazer aqui uns negócios. E tudo era Deus. Deus curou, mandou a doença embora, Deus levantou dos mortos. Antigamente poderia ficar meia hora falando que tudo era Deus. Deus movimenta os planetas, Deus criou o céu, o universo, mora nas estrelas. Tudo era Deus. Astronomia, biologia, planta, animal. Antigamente tudo era religião, magia e deuses. Vou dizer o seguinte: não mudou quase nada. Não mudou muito, tudo. Não mudou tudo. O sumo disso ainda existe. Por quê? Porque todos os deuses que ele falava era Deus. E o que Deus falava na antiguidade? Só existe um Deus. Não há Deus fora de mim, dizia Deus. Não há Deus fora de Deus. Só existe um Deus e não há outro além de mim. Ele falava e dizia: vou derrubar deuses, vou derrubar Dagon. Ele prometia que ia derrubar todos os deuses, ele ia derrubar. Vocês vão ver como essa promessa foi cumprida. Deus destruiu, acabou com todos os deuses. Pois bem, passou-se o tempo e o que ocorreu? Deus, com Jesus, que Jesus também era Deus, o que ele fez? Ele demistificou isso, acabou com isso. Você vê que a Grécia, quando os irmãos foram para Roma, cresceu o cristianismo, ali tinha um monte de deuses. E Deus foi derrubando Deus por Deus desde o Egito. O que ocorre? Quando Jesus veio, ele demistificou isso. Ele acabou com isso. E provou que só existe Deus. Então, hoje, nós temos a certeza e sabemos que Deus é dono de toda a natureza, fez todas as coisas, Ele que movimenta o sol, movimenta a lua, da colheita, da plantação, tudo isso é Deus, continua sendo Deus. As doenças, antigamente eles falavam: o meu Deus me deu uma praga, o meu Deus me libertou de uma praga. Hoje continua sendo isso, só que é Deus. Deus, Ele permite a enfermidade, e se ele quiser, ele manda a enfermidade embora, ele cura a pessoa. E Jesus demistificou, falou: o que Deus faz de bom é Deus, o que acontece de mal com as pessoas é o diabo, é o Satanás. Então Deus fez o quê? Rasgou o véu, falou: eu sou o Criador, sou o que faz todas as coisas e desfaço, e Satanás é quem vos combate. Satanás combate, traz miséria, né?
traz doença, traz um monte de coisa. Então, é isso. Continua quase, o sumo da coisa continua. Só que Deus falou, não há Deus fora de mim, vou derrubar todos. E vou mostrar que não há Deus fora de mim. E ele mostrou. Hoje, o que nós sabemos? Nós vemos que Deus permanece sendo Deus, vivo e grande. Vou provar para vocês daqui a pouco. E quem combate o homem, traz doenças, é o mal ou Satanás, né? Mas a ciência fala assim, mas nada disso. Eu tô com uma dor, tomo um remédio e passo a dor. Faço cirurgia, tomo um remédio, sei lá, tudo fica bom. O ateu fala assim, o ateu cientista fala assim. Não tem nada de deuses mais, nada de Deus. Agora é a ciência. É a ciência. Então tá bom, calma que eu vou explicar isso para vocês. Deu para entender? Então tudo era Deus. O que é magia? O que é poder santo que ajuda o homem, traz fartura, benções, e o homem vive bem, come, é Deus. Quem combate o homem é o mentiroso, que quem faz mal para o homem era o mentiroso de antigamente, que dizia que era um monte de Deus, mas era mentira. Era só Satanás que enganava o homem. Pedia para fazer sacrifício, fazer um monte de coisa ruim lá, para mentir, falando, se você fizer isso vai dar colheita. Se você fizer isso vai ter prosperidade, vai ter vida, vai ter comida, vai ter vinho, vai ter colheita de vinho, não sei o que, vai ter construção, vai ganhar as guerras. Tudo mentira, tudo era Satanás enganando o homem, e que se desse certo era Satanás. E só que Deus provou que ia acabar com todos os deuses e acabou. O que ocorre? Então, o que ocorre? Então, o que aconteceu? Aí Jesus veio e desmistificou. Acabou com os deuses e mostrou que os deuses nada mais é e nada mais são que Satanás disfarçado para enganar e levar o homem para longe de Deus. Então, hoje, como eu disse, Deus tem poder de fazer milagre, curar doença. É Deus quem dá o sol, é Deus quem fez todas as coisas, é Deus quem movimenta a lua, é Deus que faz todas essas coisas. Sem Deus, nada se fez e nada se faz. E todas as coisas são e estão porque Deus quis e permitiu. Beleza. Aí, nesses nossos tempos, o que acontece? Apareceu a tal da ciência. A ciência sem misticismo. A ciência pura ciência. Não, tudo é ciência. Tudo eu faço experimento. Ciência é sim ou não. O próprio nome fala. Eu hoje sei, conheço porque eu vi, eu estudei. Não é fé, é experimento, certo? Beleza. Por que hoje existe o cientista e por que hoje é assim? Pelo seguinte, quando existia no passado os deuses antigos, então tinha Deus de Israel, que tinha o Deus verdadeiro, e tinha os outros magos e os outros magos e mágicos e sábios de outros deuses, que mexia com a astrologia, tudo de outros países, de outros reinos. Eles eram, como eu disse, magos do demônio que se disfarçava de deuses. Então só Israel tinha o Deus verdadeiro, o Deus santo, que prometeu e cumpriu que ia acabar com todos os deuses e mostrar que só o Deus de Israel é Deus. Vou provar para vocês que ele conseguiu fazer isso. Então, quando Jesus veio, Jesus acabou com isso. Ficou só Deus operando e os outros deuses não existem mais. São o demônio, Satanás e seu time. Então, o que aconteceu? Ficou Deus e os cristãos com o mesmo Deus de sempre, que faz todas as coisas, faz chover, faz nascer planta, faz crescer tudo. Os cristãos ficaram com o Deus verdadeiro e o mundo ficou desamparado? Não ficou desamparado. Por quê? Porque a ciência nada mais é que a misericórdia de Deus para com o mundo. Você veja que
Depois que acabou a era dos deuses, só ficou Deus. O que aconteceu com a ciência? A ciência prosperou. Deus, por acaso, promete acabar com a ciência? Deus não promete acabar com a ciência. Deus promete abençoar o homem na terra, porque Ele prometeu para o seu Filho: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aonde eles aceitam Cristo, a ciência prospera. Você pode ver isso. Não falta nada. E, então, Deus não deixou o mundo desamparado. É Deus que abre a mente e as portas na hora que Ele quer para o homem descobrir um remédio, descobrir uma planta, porque até hoje, antigamente o homem falava, eles falam assim: Deus me deu uma planta que eu tomo e fico bom. Até hoje é assim. Até hoje o remédio vem da planta. É a mesma coisa. Você pega a planta, tira a droga da planta e aquilo vira um remédio. Entendeu? Então, Deus gosta da ciência, da boa ciência, Deus gosta. É Deus que ensinou a mexer, a ter carinho na medicina, tudo. Então, Deus gosta da ciência, Deus não é contra a ciência. Então, o que acontece? Deus, no seu amor, não deixou... Porque assim, os consagrados, eles oram a Deus e pedem para Deus ajudar nas suas doenças, seus problemas. Deus ajuda. Agora, nem todo mundo é consagrado a Deus, como Cristo foi. Nem todo mundo. Mas essas pessoas que não são consagradas a Deus, mas que acreditam em Deus, que amam a Deus, até os que não amam também, que não acreditam também, Deus não deixou desamparado. A ciência, ela é o amor de Deus para com todos, para que todos possam viver bem e melhor. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Os magos, a era dos deuses acabou, porém, Deus não deixou o mundo desamparado, deixou a ciência para eles viverem melhor. E olha só, hoje o homem, aí eu vou provar para vocês como Deus acabou com todos os outros deuses. No tempo dos deuses, o homem vivia com algumas doenças, não tinha cura, o homem vivia menos, o homem inventava um monte de coisa lá para matar, para fazer guerra. Hoje, o que aconteceu hoje? Acabou com os deuses, tem Deus e a ciência, e o que aconteceu? Os próprios cientistas falam bem de Deus sem saber, sabe por quê? E os ateus e os cientistas falam de Deus sem saber, sabe por quê? Porque Deus provou, não há Deus além dele. Sem nenhum Deus, a ciência prospera. Sem nenhum Deus, o homem vive mais, o homem come mais, o homem sabe contar, planta no dia certo, nasce no dia certo, não falta nada. Deus cumpriu ou não cumpriu? Acabou com todos os deuses. Hoje o próprio homem no mundo fala: não existe mais os deuses. Se existir, é só um Deus que os cristãos falam, que os judeus falam. Agora, você há de convir comigo o seguinte: cadê os deuses? Para que servem os deuses? Deus prova ou não prova que os deuses eram mentira? Porque hoje, numa era que não existem mais os deuses, igual de que não existe mais deuses, numa era sem deuses, é a era que o homem mais prospera na sua vida. Desde Adão, nós estamos na melhor era de prosperidade. Hoje, o homem com a ciência faz plantar aonde não tem. Hoje, com a matemática e com a ciência, o homem conhece os ciclos sem deuses nenhum. Ele conhece os ciclos e está 1000% mais comendo, bebendo do que antigamente. Se a pessoa tem dinheiro, ela come de tudo, bebe de tudo, nada falta. Numa era que não tem mais deuses, Deus provou ou não provou que não existe, que não existia deuses, que não eram os deuses? Deus provou. Deus deu na boca do profeta que ia acabar com os deuses, e hoje nós estamos vendo e apalpando isso. Numa era onde não há deuses, não tem mais deuses, é a era que o homem vive mais, é a melhor era da humanidade, a era sem os deuses. Cadê os deuses? Para que tantos deuses?
Para que serviam os deuses? Para nada. Só para afastar o homem de Deus. E essa é a minha luta, a aproximar o homem de Deus. O que ocorre? Hoje, e para você saber mais ainda, hoje, o continente que mais cultua as magias e as feitiçarias, que faz esculturas de deuses, é o continente mais miserável que tem. É o continente que mais tem fome, que menos constrói e que mais tem peste. Para você ver que Deus acabou com os deuses e sempre vai acabar. Outra prova de que Deus não está contra a ciência é o seguinte. Antes, tem um mandamento de Deus que fala assim: as dores serão multiplicadas para aqueles que fazem oferta para outros deuses. Então, o que isso significa? Né? Significa o seguinte, que hoje, onde a ciência, onde Deus abençoa a ciência neste mandamento, seguinte: ora, quando eu estou com dor, eu tomo um remédio, certo? E essa dor me sai, eu fico sem dor. Então, se Deus me ajudou, eu sou um cristão, vou no médico, o médico me dá um remédio, passa a dor, então tá havendo alguma coisa estranha. Se Deus não gostasse da ciência, estava havendo alguma coisa estranha. Mas não, isso é prova de que Deus abençoa a ciência. Por quê? Porque a minha dor não é multiplicada, a minha dor é extinguida. Eu recebo um bem. Então isso significa que Deus gosta da ciência, que Deus não é contra a ciência. Por quê? Porque Deus ensina claramente o seu povo: você está com problema de saúde? Tô. Faça tudo que você puder na ciência, tudo, na boa ciência, pode fazer tudo. Deus vai aparecer aonde for somente Deus. Quando só for Deus para resolver, aí Deus vai aparecer. Porque Deus não é Deus de confusão, Ele não vai aparecer numa coisa se a pessoa tem ali um médico, um doutor para poder ajudar. Senão Deus estava desconfirmando o doutor, desconfirmando a ciência e deixando a pessoa lá cheia de extremismo, cheia de fanatismo. Não. Faça tudo o que tiver de acordo com a ciência. Aí, se você tem Deus, se a ciência não resolver, aí Ele vai te ajudar. Então, isso prova que eu indo na ciência, eu não estou fazendo ofertas para outros deuses. Eu estou indo numa coisa que Deus abençoou. Porque se fosse outros deuses, a doença piorava, não melhorava. Agora, isto é uma prova, é mais uma clara prova bíblica que Deus não é contra a ciência. Deus prefere a ciência sem misticismo, sem deuses, do que a ciência com deuses. Tá compreendendo? Deus prefere a ciência do jeito que ela é, do que a ciência com deuses. Você vê como é claro isso, é bonito isso. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Assim como Deus prometeu para os seus servos que ia derrubar os deuses, eu posso dizer para você com toda certeza que Deus vai mostrar para os cientistas que Ele é dono da natureza, que Ele é dono da ciência. Não demora muito e Deus vai mostrar para o homem que Ele é dono da natureza, que Ele é dono da ciência. E aí você vai ver como vai ficar melhor, como vai ficar legal, porque Deus derruba todos os deuses. E dizer que Deus e a ciência, ela pode ser a ciência sem a ciência, a boa ciência é uma ciência humilde. Agora, a ciência soberba cria um Deus. E esse Deus também Deus vai derrubar. E Deus vai mostrar que Ele é dono da ciência. Assim como Ele mostrou que Ele é dono do mundo, dono de tudo. Porque uma hora que Deus derrubou todos os outros deuses da terra e só ficou o Deus de Israel e o Deus cristão, cadê? Poderia dizer que a humanidade ia passar fome, porque não tinha os outros deuses mais, não tem mais. Cadê? É a era que o homem mais está comendo, mais está bebendo. E repito, o lugar que tem mais feitiçaria no mundo é o lugar mais miserável que tem. Por isso que nós temos que levar Deus para as pessoas. Levar Deus e Cristo. Uma coisa interessante que Paulo
Paulo falou foi o seguinte. Olha só que interessante isso. Vós sois o sal e a luz da terra. Paulo falou, vós sois o sal e a luz da terra. Se o sal for insípido, como há de se salgar? Quer dizer, como vai ter gosto? E se não tiver luz, como vai enxergar? Então, é isso que significa que o sabor do mundo, o sabor do planeta Terra são os filhos de Deus. Se não tiver os filhos de Deus, aí o mundo é triste, como antigamente. Antigamente Israel era só ali naquele pedacinho. E o restante eram os deuses. Era toda a sorte de maldade que tinha ali, de praga, de terra, de tudo. E eles ficavam lá com as magias deles lá, tentando fazer alguma coisa. Hoje, cadê? Hoje o cristianismo cresceu na terra e o Senhor faz o quê? Deus faz o quê? A terra é o tempo que a terra, quando busca plantar, dá 1000 vezes mais do que dava antes, descobre 1000 vezes mais épocas de plantio, tudo, 1000 vezes mais conhecimento para plantar do que antes. Então é um vídeo para amizade, não um vídeo para desamizade. Eu gosto de fazer amizade. Então Deus não é contra a ciência, Deus não é contra os cientistas, Deus não é contra ninguém. Deus abriu as portas da ciência. Deus abençoou todo o homem na terra. Para terminar, repito, Deus não é contra a ciência, Deus não é contra os ateus. Agora, uma coisa eu gostaria de dizer o seguinte, que tem muitos que ainda fica dando crédito à ciência para Satanás. Fica falando que a ciência nasce com o satanismo. Vai lá, que tem algumas tecnologias, são coisas, são ofertas, são coisas do satanismo. Tem algumas tecnologias que vêm, isso aí é inegável, mas não são todas. Porém, Deus está sempre de olho nisso. Agora, os satanistas, eles sabem muito bem respeitar Deus às vezes. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, que tem que haver na terra o bem e o mal junto. Eles sabem disso. E outra coisa, eles adoram quando as pessoas ficam contra Deus. O que acontece? Algumas pessoas, não são todos satanistas, falando assim, que algumas pessoas gostam de ficar contra Deus e louvar a ciência. Eles gostam de muitas vezes atacar Deus, ficar contra Deus e louvar a ciência. Eu acho isso um erro e até antiético. Mas o que eles fazem? Eles vê os cientistas dizer que não existe Deus, mas muitas das vezes não vou dizer o satanista, vou dizer o cara ruim, o cara que não é legal, entendeu? O mau satanista, o cara que não é legal, certo? O que acontece com ele? Ele sabe que Deus existe, a doutrina dele ensina que existe Deus, que existe o mal e o bem tem que andar junto, só que ele prega o ateísmo para as pessoas. É isso que eu falo para os cientistas ateus. O mau satanista, ele entende das coisas de Deus, da palavra. Muitos deles entendem. Entendeu? E eles passam a ciência e diz que não é para acreditar em Deus, mas ele acredita. Então o que ele faz? Ele engana os cientistas. Ele engana. Ele fala para o cientista, a ciência é só a ciência, não existe Deus. Porém, ele sabe que existe Deus. Então é só um conhecimento. Então, usa a ciência. Se a pessoa não acredita em Deus, tudo bem, usa a ciência. Mas não fica contra Deus. Por quê? Porque muitas das vezes, ser ateu e ficar contra Deus e ser científico, isso é coisas que as pessoas colocam na cabeça dos outros. Mas o próprio satanista, o mau satanista, sabe que Deus existe. Agora, eu vou passar para vocês uma visão que eu tenho, que eu acho que é uma visão muito legal, muito interessante. Vocês pensam bem,
O que eu tenho percebido, tenho visto, é o seguinte: Deus, ele conhece todas as ciências, né? Inclusive, num mundo onde não tinha nem calculadora, os povos fizeram feitos incríveis. Então significa que alguma visão espiritual eles vê na ciência. Então, a visão espiritual que eu vejo na ciência, ela é magnífica. Eu acredito bastante que se os cientistas pedissem a Deus que os ajudasse na ciência, eles estariam muito mais longe do que eles estão hoje. Se você gosta desses assuntos sobrenaturais, paranormais, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha, comenta também, né? Gostaria de saber o que você achou e compartilha porque eu acho que deve ter muitas outras pessoas querendo também ter um pouco de visão a respeito desse assunto. Então muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!